Então, hoje nós vamos estudar a plasticidade, né, dos materiais e fazer essa minúcia, né, do que nós precisamos entender ali com respeito, né, às características, principalmente sobre os aspectos físicos, né, dos materiais aos quais, né, nós conseguimos submetê-los a ensaios e também, né, de uma maneira mais eficaz, fazer a dinâmica, né, induzirmos, digamos assim, a determinado tipo de confecção, né, de peça, de aos processos de fabricação que necessitam desses insumos, dos quais a gente precisa conhecer ele lá na origem. Bom, baseado nisso, né, baseado no que nós analisamos na semana passada, vamos fazer uma breve recapitulação, né, para alguém que possa não ter assistido tudo. Então, nós iniciamos lá na outra semana, estudando uma cronologia que parece menos, né, importante, porém não é, porque sabermos a era, né, a idade das coisas, né, da descoberta das coisas, nos remetem, né, a processos tecnológicos, nos remetem a estudos, né, e posteriormente a classificações, que é o nosso objetivo, principalmente aqui nessa disciplina, né, entender o que há, né, de novo e o que há de muito antigo ainda praticado, né, e também fazer as conformações, que são palavras que nós vamos aí estar utilizando dentro da aula de hoje, né? O que isso significa? Então, vimos lá que existem materiais aí de origem bem primitiva, né? Lá do homem primitivo mesmo, aos quais nós utilizamos até hoje e conseguimos aí bastante êxito, até mesmo com o aprimoramento deles. Dentro disso, né, dentro lá das nossas eras, né, das nossas idades cronológicas ali para as descobertas, a gente conseguiu fazer classificações de maneiras mais diretas. Quais eram, gente, a nossa classificação? Vocês lembram? Quais as subclassificações, quais as classificações que nós conseguimos dos materiais? Quem lembra? Quem lembra as classificações principais dos materiais? Primeira coisa, nós vimos lá dentro das nossas eras cronológicas, né, as descobertas. O que veio primeiro? Pedra. Exato, né? Nós lá dentro dessa cronologia, a gente viu que aquele homem primitivo, ele tinha conhecimento de materiais, principalmente os de origem cerâmicas, né? E logo após isso, então, adentra-se a era dos metais e as ligas e tal, né? De tudo que veio a ser algo hoje aí bem melhor sucedido nesta nossa idade aqui mais contemporânea. Bom, então, dentro daquelas classificações, a gente conseguiu ver materiais de origem metálicas, materiais de origem cerâmicas, materiais híbridos, e nós conseguimos compreender de maneira ainda, né, que sucinta, nós conseguimos ver como que a importância, né, desse material no íntimo vai ser agora para a nossa continuação. Hoje, por exemplo, eu falava para vocês que nós temos que estudar todos aqueles materiais que nós vimos na sexta-feira, né, de maneira mais cautelosa, porém com uma aplicabilidade. Quais são elas? Nós temos que entender não só que isto, né, isto é um material de cunho cerâmico, porém é uma cerâmica lá retificada, que nem nós vimos. Um exemplo, né, gente? Não acaba que nós temos que ter um interesse de maneira sobre o aspecto exclusivo físico e químico. Como é que eu vou conseguir fazer essa análise? Através de um laboratório, não é? Sim. Sim, né? Então, isto que é o nosso objetivo, é entender como que a gente consegue fazer uma aplicabilidade daquilo que a gente já subcatalogou e fazer, então, a minúcia, né? Dentro disso, a nossa aula de hoje inicia, né, com os materiais e suas propriedades.
Até então, nós vínhamos falando dos materiais e suas características, ou seja, aquilo que fazia um material cimentício estar subclassificado lá na origem dos cerâmicos, por exemplo, né? Assim como os metais. Hoje, nós começamos a entender os materiais de maneiras diferentes, ou seja, conseguimos começar a comprovar a função dele dentro do nosso processo de fabricação, que é o interesse maior de vocês aqui dentro, né, do curso de mecânica. Então, nós começamos pela plasticidade. Gente, o que nos remete o termo plasticidade? Nós já falamos disso aqui de uma maneira mais simplificada, mas o que nos remete? Quando eu falo de plasticidade de um elemento, de um material, eu estou me referindo a um plástico, né, a um polímero em sua origem. O que eu quero dizer de maneira física com respeito a isso? Lembra alguma coisa tipo elástico, né? Elasticidade, assim. Fácil manuseio, seria? Exato. A palavra plasticidade está intimamente ligada com a conformação dos materiais. Ou seja, o que significa isso? Significa que eu preciso pegar aquele material, né, aquele insumo, aquela matéria-prima, e submetê-la a um processo de fabricação. Então, por exemplo, vocês que vão estudar de maneira muito mais eficaz, né, muito mais contundente lá com o professor Alex, fabricação mecânica. Ou já estudaram? Acho que ainda não, né? Vão iniciar. Lá no processo de fabricação, vocês vão ver que nós temos N tipos de processo de fabricação. Podemos mencionar alguns aqui. Por exemplo, prensagem, estampagem, forjamento. O que significa cada um deles? Como o meu material, como a minha amostra comporta-se de acordo a cada um desses processos? O que significa? Então, muito bem dito aí pelo Rodrigo, a plasticidade nos remete a algo a qual nós precisamos aí pensar. Nós precisamos ver lá a característica, como que o nosso material se adequa ou não a um determinado processo de fabricação. Isto, né, faz parte, então, desse processo aí de características. Bom, então aqui tem uma definição, né? Plasticidade seria a capacidade que o material deve ter de se deformar quando submetido a um esforço e de manter a sua forma quando o esforço desaparece. Eu posso dizer para vocês, de acordo com essa característica, algumas coisas. Primeiro, eu pergunto a vocês, esse esforço, de que cunho esse esforço é que o material pode ser submetido? Não entendi. Alguém tentou falar comigo, não entendi. Gente, quando eu falo de esforços axiais, tá? Eu estou falando sobre dois aspectos. Primeiro, para um esforço físico, eu tenho esforços de tração e esforços de compressão. Eu posso aplicar estes dois tipos de esforços e ainda assim conseguir entender e quantificar a capacidade de ser plástico, da plasticidade de um elemento, de um material? Sim ou não? O que acham? Mediante a nossa definição de plasticidade, se eu estou dizendo que o material ele pode se deformar e pode manter sua forma quando o esforço desaparece, eu quero dizer para vocês que o material resiste, né? Se ele pode retornar, ele resistiu. Aquele exemplo lá da linha férrea, do trilho do trem, que eu falava para vocês, que nós tínhamos lá um trilho, né? Onde a sua origem é férrea, ferrosa, é um metal, das quais estes estavam lá
submetidos, né, afixados em elementos lá de dormentes, né, de madeira, e algumas sapatas lá de concreto armado. No entanto, a gente sabe que aquele trilho faz um processo de dilatação, não é isso? Correto, né? E no momento que aquele processo de... Alguém falou? Não entendi. No momento que aquele processo de dilatação acontece, depois há naturalmente um processo de resfriamento, onde aquele trilho, né, que sob temperatura e pressão distantes do seu normal, ele então dilata, nós temos até as juntas, né, deixadas, e depois ele tem um processo de retração. Dentro desse processo de retração, ele volta para a sua origem. Cada vez que isso acontece, é preciso manutenção da linha? Desculpa o atraso aí, que eu estava no trânsito. Tranquilo, Rafa. É preciso manutenção? É preciso ter uma pessoa lá em loco fazendo esse resfriamento ou fazendo... Não, né, gente? Não. Isso nos mostra e isso nos deixa bem evidente, bem claro, que os nossos materiais, não importa se é um metal, não importa se ele é um outro tipo, né, ou ele é um cerâmico, né, como um cimento, como uma estrutura de concreto armado, que nós já falamos. Este processo ocorre de maneira natural e sem que seja rompido. Um outro processo que eu poderia dar para vocês aqui, exemplo de plasticidade, por exemplo, de um material, seria aquela da régua, lá na escola, né? A régua de 30 centímetros, até mesmo a de 50, né? De meio metro, a régua plástica. Nós conseguimos fazer a curvatura da régua, né? Sem que ela quebre, sim ou não? Sim, até o ponto de plasticidade dela. Se passar, ela vai romper, né? Exato, até um determinado ponto. Se eu faço essa pergunta para vocês, consigo fazer a plasticidade, consigo fazer a curvatura da régua através de um ensaio de quê? De compressão, concordam comigo? Porque no momento que eu comprimo as extremidades da régua, eu consigo ter uma curvatura. E esta curvatura, se eu romper o limite, eu quebro a régua. Então, nem lâmina de serra, né? Não entendi, alguém falou? Serra? É que nem lâmina de serra, né? Pode dobrar ela. Lâmina de serra. Sim, a mesma coisa. Lá na lâmina de serra, se nós formos tratar daquela manual, que é o que todos conhecem, né? Aquela que nós temos até em casa, a gente vê, né, que existe. Se nós puxarmos demais ali o esticador da lâmina, nós rompemos a lâmina ao meio por um processo de ruptura mesmo, né? Ela fica agredida e rompe num sentido meio diagonal. Não sei se alguém já testou isso, talvez o seu Pedro já testou, porque ele deu exemplo. E se nós comprimirmos aquilo, porque aquela lâmina, né, aquele arco, ele tem essa capacidade, né? Nós também quebramos a lâmina, porque na hora de fazer a fricção no que nós vamos cortar, ela deforma e quebra. Então, gente, isso é um clássico, tudo isso que nós estamos falando são exemplos de como que a gente pode fazer, né, esforços, submeter aos nossos insumos, ou a nossa matéria-prima, ou a nossa peça já fabricada, que seja, né, a esforços de maneira adequada, né? Então, nós conseguimos fazer leituras, entender para que cada material efetivamente vai servir. Então, iniciamos aqui, né, com a plasticidade. O que cabe salientar aqui? Que este esforço, né, que eu estou falando, tanto serve a compressão como a tração, né? Sim. Sim, né? Então, tração e compressão são fidedignos, são verdadeiros aqui para tudo isso que nós estamos falando. Se nós tanto comprimirmos quanto tracionarmos, nós teremos o mesmo efeito caso o material não aguente. Bom, estamos falando tudo isso frisando, porque nós temos que começar a estudar as nossas ligas, que é o que nos interessa. Vocês têm que chegar lá em fabricação mecânica e ser capaz de produzir. Então, se nós entendermos a origem do nosso material,
onde ele se classifica, de modo que sabermos onde ele se classifica nos remete a entender a morfologia, entender como ele é quimicamente, como ele é constituído, para depois, então, nós podermos entender de como que nós podemos submetê-lo a outros processos, que é o que vocês vão fazer, né, de fabricar. Então, a plasticidade, né, ela é o item aí que começa a nos dar esse entendimento, que começa a fazer nós pensarmos, né, aonde queremos chegar e se nós, com aquele determinado insumo, conseguimos, então. Bom, como eu falei que a plasticidade, né, ela é aí o carro-chefe para esse primeiro momento, até a gente conseguir efetivamente produzir e estudar, porque quando eu falo produzir, porque eu quero que vocês se remetam lá à disciplina de fabricação, né, de produção mesmo. Mas a questão do ensaio e da investigação também é verdadeira. O processo de vocês começa lá na criação da peça, né, da escolha do material do qual ela será feito, para depois, posteriormente, até mesmo a manutenção dela. Então, né, se eu falar aí a palavra produção, não significa que é só nesse sentido que nós estamos estudando. A plasticidade é o carro-chefe e ela se subdivide em etapas. Quais etapas? Aqui tem uma, ó, grifada para vocês. Por exemplo, a maleabilidade. Coloquei aqui uma definição. É a maior ou menor facilidade apresentada pelo material em se deformar sob a ação de uma pressão ou choque compatível com a sua resistência. Gente, um material ser maleável não significa que ele aguente. Correto o que eu estou dizendo? Correto. Correto. Por exemplo, a semana passada, lá das nossas subdivisões, nós vimos, inclusive, um vídeo, né, que nos remeteu lá ao exemplo de um copo. O copo é um elemento, né, um utensílio lá, feito à base de quê? De vidro, né? Sim. Sim. E vidro é um material dúctil, não? Até que não caia no chão. Então, lá no vídeo, o que nós vimos? Que apesar do vidro ser um material resistente, apesar do vidro, principalmente estes vidros, né, que são aí utensílios, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ter uma certa resistência à temperatura, ele tem não só resistência à temperatura, mas também como à pressão. Tudo, absolutamente tudo que formos tratar a nível de classificação de material, ensaio, sempre nós vamos nos remeter a esses elementos. As condições, os aspectos, né, de temperatura e de pressão. Inclusive, quando eu falo isso, chega a ser curioso, né, mas vocês vão se dar conta e vão concordar talvez muito melhor comigo lá em ensaios lá em comandos hidráulicos, onde nós vamos estudar e a gente vê que, inclusive, nós vivemos sob temperatura e pressão que são da característica humana. Então, imagine, né, os nossos insumos, as nossas matérias-primas. Então, com base nisso, naquele exemplo, né, neste que nós estamos falando aí do vidro, se nós batermos com um utensílio mais dúctil, ou seja, mais, né, com mais firmeza, né, do que ele, o que acontece? Ele rompe, né? Quebra, rompe. Ele quebra, ele rompe na hora. Bem como se colocarmos lá no forno, né, um prato, um utensílio, né, que não seja apropriado, né, que não é um refratário apropriado à submissão de temperatura, o que vai acontecer também? Romper. O processo de quebra são distintos, porém pelos mesmos motivos. Fugiu das condicionantes, ou seja, temperatura e pressão no seu estado ambiente. Então, né, esta maleabilidade significa isso, né?
significa que vamos conseguir melhor trabalhar o material ou não, de acordo, né, com a ação que nós estamos empregando neste. Então, por exemplo, podemos falar da maleabilidade aí de um metal. Por exemplo, se eu for querer cortar, né, uma barra lá de aço com uma serra manual, o que acontece? O ferro é mais maleável para mim? Não, né? Agora, se eu pegar uma serra, né, aquelas não consegui dizer o nome, estilo maquitinha, né? A esmerilhadeira. Né? Com disco de corte apropriado, que nem nós já estudamos aqui, com disco apropriado, com a máquina apropriada, de acordo com a bitola do aço. Eu corto isso em 1 minuto, nem isso, né, gente? Quem é que concorda ou discorda? Sim. 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 Por quê? Sim. Porque eu estou empregando uma pressão necessária de acordo com aquele material. E fora isso, também estou submetendo a uma certa temperatura, né? Eu estou empregando temperatura e pressão naquele material de acordo com o que ele precisa. Porém, se eu for pegar, talvez, uma máquina dessa para fazer um corte em uma madeira, eu posso ter problemas, né? Quebra de disco, que nem nós já estudamos anteriormente. Por quê? Porque a pressão empregada não é de acordo com a maleabilidade daquele corpo. Então, não sei se está claro aqui para você. Desculpem, eu não entendi. Bom, outro aspecto seria a ductilidade. Nós já estamos falando de ductilidade, né? O que é a ductilidade, gente? Capacidade de resistência do material, né? Isso, né? Então, assim, aqui, ó, uma boa frase para ductilidade é essa última aqui, que eu vou grifar. Nós podemos falar de ductilidade, que é uma medida da extensão da deformação que ocorre na fratura. Por quê? Porque a ductilidade, ela está intimamente ligada com aquilo que eu solicito do meu material. O que é a solicitação? São os esforços, seja ele de compressão ou de tração. Isso é os esforços, né? Então, a capacidade que os materiais vão se deformar sem se romper, isto é a ductilidade. Voltando ao nosso clássico, né, que se tornou aqui, que é o exemplo lá do trilho do trem. Mostra a ductilidade. A gente também consegue reconhecer a ductilidade nele, não? Ele rompe só porque ele teve um processo de dilatação? Não. Ele rompe porque ele teve um processo de retração depois que ele resfriou? Não. Não. Então, mostrando que ele tem uma resistência, que ele é um corpo enrijecido e que aquele processo altamente calculado é eficaz. Agora vamos ver uma coisa. Se eu colocasse, em vez daquele trilho, com aquela espessura, com aquela característica, eu colocasse um outro tipo de material, eu consigo botar um outro tipo de metal ali que não fosse aquele? Não. Cada liga é diferente. Perfeito. Por isso que nós estamos estudando estas questões, para que a gente consiga reconhecer as nossas ligas. Uma linha férrea onde vai passar trem, vagões de carga, né? Enfim, não resiste com outro tipo de material. Por exemplo, eu não tenho como colocar um material à base de alumínio. Por quê? Pelas características que a gente viu lá da tabela periódica. As ligas não combinam, como se formam, né? A estrutura molecular não combinam, ele aquece diferente não é isso? Do ferro. É possível? Não, não é possível. Mas, por exemplo, para uma linha de rede elétrica, ele funciona em algumas situações. E muito bem, não é isso? O cobre, por exemplo, né?
Eu consigo ver atualmente uma outra utilidade para ele? Não, nem por isso ele deixou de ser um metal. Então, gente, esta questão, né, envolvendo a plasticidade, ou seja, né, aquele processo que o material tem de se submeter a esforços, né, sem romper, sem ser infiel com as suas características, né, ele tem outros subprocessos que nos remetem também, né, a motivo de pesquisa. Então, esta extensão da deformação que ocorre, né, é a ductilidade. Ou seja, se nós passarmos daquele processo, daquele parâmetro, como no caso do exemplo lá de uma junta de dilatação, não só do trem, não vamos falar só de trilho, como, por exemplo, num edifício, né? A gente já comentou, existe uma junta de dilatação se dois edifícios estão pegados. Então, se não existisse aquilo altamente calculado e se a gente não reconhecesse o quanto dilata e o quanto retrai, o que aconteceria com dois prédios assim, colados? Ia rachar. Uma fadiga, né? Uma fadiga estrutural, da qual aquele processo ali, mais dia, menos dia, entra em processo de fissuração e toma conta do edifício. Por isso que a gente vê edificações caírem. Um outro exemplo que eu tenho a dar para vocês aqui são de pontes, por exemplo. Não sei se já observaram, quando estavam aqui a estrada sendo edificada, sendo arrumada e tal, ampliada, que quando íamos a Pelotas, alguns carros ficavam em cima da ponte. Porém, poucos carros. Eles travavam as pessoas, né, os veículos, antes da ponte e depois da ponte. O mínimo necessário em cima da ponte. Por quê, gente? Por causa que ela trabalha, né? A ponte trabalha. Ela trabalha e ela... Normalmente, as pontes, elas são feitas sob compressão. Quando eu falo compressão, elas são arqueadas. Toda estrutura arqueada, ela tem mais capacidade, né, de ser mais rígida. É o exemplo da régua. Se nós pegarmos a régua nas duas laterais e colocarmos a borracha, o que acontece com a régua? Uma flecha, né? Sim. Acontece isso, né? Agora, se nós fizermos isto aqui com a régua e colocarmos a borracha, nós sustentamos a borracha ali em cima, não? Sim. Sim. Então, o que isso nos mostra? Que existem materiais que vão se comportar melhores à tração e outros melhores à compressão. No caso de pontes, compressão. Bom, por que lá os veículos não ficavam neste exemplo que eu dei? Lá em cima. Porque veículo ligado em cima de ponte, ele causa um processo vibratório. Processo de vibração constante, entra a ponte, a estrutura de concreto armado, no mesmo processo de trepidação dos veículos, cada um no seu, a ponte fica trabalhando. Quem fazia esse percurso na época da duplicação sentia isso, né? Quando nós passamos hoje de Rio Grande a Pelotas para... Né, sem esse inconveniente, alguém sente a ponte trepidar? Não. Não, ninguém sente. Eu duvido alguém que sinta. Porém, naquela época, a gente notava o processo de trepidação. Então, mostrando que isso também faz parte, né, daqueles esforços que a gente falou. Por isso que eu falava para vocês. Tanto faz eles serem de tração ou de compressão, são submetidos a esforços, automaticamente, né, pode ocorrer de nós adentrarmos na questão da ductilidade. O material, neste exemplo de agora, da ponte, né, apesar de ser uma estrutura de concreto armado altamente eficiente e com um poder, né, de sustentabilidade ali, não só de veículos, mas de absorver toda a trepidação dos mesmos, pode entrar em ruptura
por não estar de acordo, né, com este processo. Essa questão aí que eu falava para vocês da vibração lá dos veículos na ponte é a mesma que acontece na linha férrea, só que na linha férrea a questão da expansibilidade depois da retração acontece por diferença de quê? De temperatura, né? Superaquecimento e resfriamento. E neste caso, de uma estrada, de uma rodovia, de uma ponte, acontece pela trepidação. Então, os mesmos processos sob prismas diferentes. Bom, prosseguindo. Dentro do que eu falava para vocês, eu dizia que nós temos que entender os materiais de acordo com seus aspectos, né? Com as suas propriedades físicas e com as suas propriedades químicas. Quem é que me dá um exemplo, né, de uma propriedade física e de uma propriedade química de um material? Quem lembra? Posso dizer, então? Cortou, não consegui escutar. Nós temos que entender os materiais sob dois aspectos de suas propriedades, as físicas e as químicas, para continuar estudando a plasticidade dos mesmos. Gostaria de alguém que me desse um exemplo de uma propriedade física e alguém que me desse um exemplo de uma propriedade química. Se ele é metálico ou não metálico, Tá, mas de acordo com o que a gente vê aí, por exemplo, água quente num copo plástico, que acontece? Plasticidade, amolece. Amolece. Derrete. Isso é um exemplo de propriedade física ou de propriedade química? Física. Física. Por quê? Sempre tem que ter o porquê. Aí pegou. O porquê quebra. Gente, tudo que eu mexo com a forma é uma propriedade física. Nós já vimos isso com outras palavras lá em ensaios de materiais, lembram? O processo de pegar a régua ou, vamos lá, de esticar a sacolinha de supermercado, né? Ela não volta mais como era, ela ficou muito, né? Não entendi. Isso. Delatado. Isso é uma propriedade física ou uma propriedade química? Física. Física. Por quê? Porque eu alterei a forma, eu alterei o aspecto, né? E às vezes até as dimensões do meu material. Puxando para a área da mecânica, no caso, no uso do oxicorte mesmo, tu dá um calor ali, vem dando calor com maçarico, depois o resfriamento, tu conforma a chapa do jeito que tu quiser, entendeu? Faz um arco dela dando calor, depende do calor certo. Exato. Com resfriamento tu faz. Aí, no caso, seria um físico, né? Seria um físico. Este exemplo que o Rafa está dando, ele falou uma palavra, falou um termo muito bem aplicado, gente. Ele disse que dá o calor e consegue fazer a conformidade do modo que ele quer. Mas o certo, ele disse. Eu posso colocar indiscriminadamente temperatura no meu material? Não. Não, porque eu vou estar alterando a minha qualidade, o meu aspecto físico do material. Eu rompo. Tem que fazer com o uso do lápis térmico, né? Para saber a temperatura que está atingindo. Exatamente. Então, isto que alteraria, né, as características. Que nem um plástico, né? Por que eu não submeto um plástico ao fogo? Ele não resiste ao fogo. Ele não foi feito para trabalhar nessas condicionantes. Então, a mesma coisa os metais. Eles podem ter, sim, óbvio, né? Senão não teríamos nem como trabalhar, eles não seriam maleáveis se não submetêssemos ele a mudanças, mas dentro do que nós estamos estudando, dos nossos limites. Bom, o processo de um aço, né? Vamos dizer um gradil,
feito de ferro, não pintado. Ele é um processo físico-químico. Químico. Por quê? Vai entrar em oxidação, vai enferrujar. Perfeito, ele vai enferrujar. Então, tudo que eu mexo com a molécula do meu material, com a morfologia, com o DNA do meu material, é um aspecto químico. E tudo que eu mexo com a forma é um aspecto altamente físico. Então, já temos aqui... Opa, abri um documento errado, minuto. Já temos aqui, né, diferenças dos nossos dois conceitos, de plasticidade através de aspectos físicos e dos aspectos químicos. Então, aqui está, né? Depois, mais adiante, nós vamos ver sobre os aspectos químicos. Mas, por exemplo, dentro dos aspectos físicos, das propriedades físicas, nós temos tudo que se refere à forma como os materiais reagem aos esforços, né, externos, apresentando deformação ou ruptura. Então, tudo que ocasionar, né, deformações, rupturas, enfim, que nós não queira, né, nós movimentamos aí o aspecto físico desse material. Bom, assim como a plasticidade, nós tínhamos ali algumas questões, né, de subdivisão, os aspectos físicos e químicos também estão lá dentro da plasticidade, porém eles se subdividem. Então, colocado aqui para vocês, para que a gente consiga prosseguir. As propriedades mecânicas são características mensuráveis, né, do material submetido a determinada temperatura e pressão. Ainda das propriedades mecânicas, né, fornece informações necessárias aos projetos de engenharia e também aos processos de fabricação. Então, gente, se nós estamos falando que os aspectos físicos são aqueles que mexem, né, com as dimensões, com o dimensional de um material qualquer ou de uma peça, as propriedades mecânicas, obviamente, vão nos dizer muito, né, com respeito a essa peça. Porque no momento que a gente conhece isso, a gente consegue falar aquilo que nós já estamos aí conversando há uns dias já aqui, né? Porque nós conseguimos entender se ela vai funcionar ou não. Por exemplo, né, nós falávamos lá da questão do alumínio. Dependendo do que nós vamos confeccionar, ele não vai se comportar bem para determinada situação, que o aço, né, que o ferro, né, por exemplo, comporta-se. Então, neste caso, a gente começa a ter um conhecimento mais avançado, mais aguçado, né, com conhecer o material mecanicamente, ou seja, funciona no projeto, sim. E lá no laboratório? Funcionou? E no processo de fabricação? Se eu for fazer um laminado, eu consigo? Se eu for fazer forjado, como funciona? Então, isso é a tratativa, né, dos processos aí mecânicos, né, que nós precisamos entender da nossa peça. Dentro desses processos mecânicos, a gente tem a resistência mecânica. O que é a resistência mecânica do material? O que significa? Gente, significa o quanto ele aguenta de pressão e compressão? Perfeito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês que trabalham em indústria, normalmente nas indústrias, os galpões, né, os armazéns, né, que a gente chama, eles são feitos de que maneira? Como é que normalmente as estruturas? Ou é concreto, Hã? Ou é concreto ou é metálico. Perfeito. Ou é concreto ou é metálico. Normalmente, que se vê
sapatas, né? Baldrames, lá, pelo que eu lembro lá, né, das fábricas de fertilizante, por exemplo, aquela parte concretada, né, aqueles radier, e dali das sapatas vinha, né, estruturas altamente metálicas, que depois tinham fechamento, né, seus telhados, mas tudo com estrutura metálica. Bom, lá eu preciso, né, de acordo com o que nós estamos falando aqui de resistência, né, que é a capacidade dos materiais se romperem, lá eu preciso ter um estudo. Se eu vou fazer um telhado de um armazém desse, todo com as treliças em estruturas metálicas, quais são os aspectos para a resistência desse telhado, né, para que ele fique eficaz, não voe, enfim, né, para que ele seja sustentado ali as telhas em cima daquele sistema treliçado? Quais as coisas que nós temos que levar em conta? Calcular o metro quadrado por telha para ver o peso. Perfeito. Pega o metro quadrado da telha, peso para ver, para distribuir, né? Para distribuir nas treliças Isso. Organizando as nossas ideias aqui. Nós temos a ideia de que vai ser uma estrutura treliçada. Porém, a forma dessa estrutura treliçada não é nós que dizemos. A gente sabe o que é uma treliça. Mas aonde vai as montantes, aonde não? Enfim, tudo isso é calculado meticulosamente. Ou seja, que nem o Rafa falou, nós temos que saber qual é o nosso peso permanente, que seria as telhas, vamos supor, né? Neste caso, nesse exemplo. O nosso peso permanente, a nossa carga acidental. O que é uma carga acidental num telhado desse? Chuva. Pode ser, perfeito, pode ser a chuva, pode ser uns 4, 5 trabalhadores com a sua linha de vida fazendo manutenção do telhado. Pode ser ou não? Sim. Pode, né? Porque ali é peso, né? Quando dá gomo cheio ali, d'água ali, é peso d'água, né? Peso d'água. Claro que a gente está focando aqui numa parte altamente, né, para a estrutura. Existem outros estudos que vocês devem saber, né, para esse volume, para essa quantidade de peso d'água, inclusive para o escoamento de água. Não estamos focando nisso. Mas, por exemplo, para este exemplo ali, que nem o Rafa falou, o peso permanente, que são as telhas, a carga acidental, possível chuva, ou possível trabalhador, né, ali em cima, sabemos que num telhado não sobe um, sobe vários, né, nesse momento. A ação dos ventos deve ser estudada. Temos uma norma só de ação de ventos, e para nós aqui, zona litorânea, é altíssima. Tudo isso é composto, tudo isso vai nos dar um peso estimado. Através deste, eu vou conseguir detalhar o formato das minhas treliças, né? Exatamente a quanto, né, nós vamos ter cada posicionamento das barras. Através disso, eu posso dizer se eu vou usar um perfil com alma de tanto, enfim. Eu defino várias coisas, inclusive se essa solda vai ser de um tipo filete, por exemplo, se vai ser uma estrutura completamente aparafusada. Gente, tudo isso compõe o quê? A resistência mecânica. Se eu não cumprir o que o projeto me disse, o que vai acontecer com o meu telhado? Desabar. Perfeito. Desabar. Desabar. Se o meu cálculo me remeter a uma solda tipo filete e eu botar parafuso, o que vai acontecer? Vai romper o parafuso, se não for apropriado. Vai romper o parafuso, né? Ou seja, eu vou estar movimentando o que eu não quero, a resistência mecânica. Ou seja, quando nós falávamos aqui no slide anterior que as propriedades mecânicas é a característica mensurável, é o que eu consigo definir para vocês em projeto, né? Aqui, quando eu falo de resistência, eu estou falando dessa capacidade. Então, no exemplo que eu dei para vocês, se o meu projeto prevê uma carga acidental, sei lá, de 100 kN, eu posso botar 105?
Ele resiste a 105? Não, gente. Não, né? Então, eu estaria agredindo a resistência dele. É como se aquela régua que nós falávamos lá, né, com ela ser maleável ou não, naquele exemplo do início da aula, é como se eu fosse mais do que o limite que ela entende que pode ir na curvatura. E aí ela rompe. Então, sempre deixa uma folga, né? Oi? Sempre deixa uma folga para poder... Porque o material vai ficando velho, né? O que o seu Pedro está dizendo aqui e que a gente prevê em projeto? Quando calcula-se um projeto, seja ele, né, de cunho estrutural, de cunho elétrico, até mesmo, né, do que eu falei há pouco para vocês, estudo de águas de chuva, enfim, as coisas nunca são no limite. Lá nas normas tem os nossos coeficientes, aquela margem de erro, gente. Né? Então, assim, prever cálculo nos remete a 100 kN, mas eu jogo um coeficiente que permite chegar a 105. Isto é tu deixar um espaço, né, de margem de erro, porque, afinal de contas, ele tem que ter uma certa tolerância para uma situação extrema, né? Principalmente um telhado, né? Claro que se vira um tufão em Rio Grande, né, uma coisa aí, né, sobrenatural, provável que a estrutura entre em colapso, provável. Mas há um vento um pouco mais forte, enfim, esse telhado deveria suportar, que é contando aí com a margem que a gente tem de erro. E as preventivas, né? No caso dele já está lá solidificado. Bom, dentro dessas propriedades, tá? Aí das propriedades mecânicas, que é quando a gente submete a um material, né, a uma força elevada, ou, né, tanto de compressão como tração, significa exatamente isso aqui, ó, que nós estamos que eu estou mostrando aqui para vocês na figura. O que essa figura aqui nos mostra? Primeiro, eu tenho uma barra com comprimento inicial L0. Ou seja, este é o tamanho da barra. Esta é a área zero dessa barra. O que nos mostra a figura aqui do lado? Em que tipo de esforço ela foi submetida? Tração. Tração. Por quê? Porque as flechinhas estão no sentido oposto. Perfeito. Qual é o indício que é tração? É somente a flecha que está aqui tracionando? Não, é que ela está maior que a outra, tá mostrando Perfeito. A figura que Ela está esticada. maior. Exato, ela está maior. E aqui na projeção, ó, vamos usar o desenho técnico. Na projeção, este pontilhado nos remete que antes esta barra era menor. Estão vendo o pontilhado aqui? Sim. E agora ela tem um L. O comprimento dela não é mais L0, é L. Ou seja, é o comprimento L0 inicial mais um pedaço. Então, isto é um indício de que foi submetida a tração. Caso fosse compressão, nós teríamos que ter a barra inicial L0 e provavelmente aqui do lado ela um tanto menor, ok? Ok. Menor que o L0. Bom, a equação que nós temos, né, para o cálculo é esta aqui do lado. Tensão de tração está proporcional ao quê? A força pela área. Pela área. O que isso quer dizer fisicamente? Tratando-se da resistência do nosso material. Que quando eu movimento a minha área de acordo com a submissão de um esforço, né, na peça, seja ele compressão ou tração, eu vou ter maior tensão ou menor tensão. Por exemplo, quanto maior a minha área, o que acontece? Maior tensão. Menor a tensão. Menor? Quanto maior, menor? Se eu tiver a mesma força, 100 kN com área de 5, quanto é a tensão?
Menor, né? Menor. Se eu tiver 100 quilonewtons com área de 10, Permanece menor. pensa comigo, Rafa. Eu tenho 100 quilonewtons de força Sim. divididos por 5. Quanto que dá 100 por 5? 20. 20. Eu tenho os mesmos 100 quilonewtons, mas agora eu tenho uma maior área. Eu tenho uma área de 10. Quanto dá a minha tensão? 10. Qual é a situação? Quanto maior a área, Quanto maior a área, menor a tensão. menor a tensão submetida ao mesmo esforço. Uhum. O que, em outras palavras, eu quero dizer com isso? Eu posso mover a tensão, ou seja, a resistência do meu corpo, se eu movimentar a área ou se eu movimentar a força. Neste caso, força e área de uma peça, uma vez projetada, adianta eu criar a peça para ter, né, para ser lá um quadrado de lado 4 milímetros, submetido a 100 quilonewtons de força. Se eu modificar a área dele para mais, eu tenho a mesma tensão? Não, né? O que esse equacionamento está nos provando? Verifiquem aqui. Que, fisicamente falando, eu posso deixar o meu corpo desequilíbrio tanto por aumentar a área de maneira inconveniente, como neste caso do exemplo aqui, ele tinha um comprimento inicial, que eu aumentei de acordo com que, né, eu movimentei a área desse corpo. Eu estou modificando a tensão não pela força, mas pela área. Mas eu poderia fazer ao contrário, né? Se eu permanecesse com a mesma área e submetesse a mesma força, eu também teria problemas aqui com a tensão. Concordam? Quem se perdeu? Quem não está entendendo? Sim ou não? Mas, ô, Vivi, a área que tu fala ali é o diâmetro, né? Porque é o diâmetro, porque ali é um cilindro. Concorda? Sim. Sim, né? Aqui é um cilindro. Mas eu poderia ter um outro tipo de peça, não poderia? Sim. Se eu tivesse uma daquelas peças lá de desenho técnico que a gente viu há uma semana atrás, vale esse cálculo aqui? Acho que vale. Eu não acho, eu tenho certeza. Sempre que estudarmos resistência dos materiais, o cálculo válido é este. A nossa tensão vai ser sempre a divisão aí, né, da nossa força sobre área. Então, às vezes eu tenho a mesma área, mas eu aplico uma força que ela não aguenta. O que acontece com a minha tensão? Rompe. Não é isso que o desenho está mostrando, gente? Rafa, raciocina aqui. Não sei se os outros estão entendendo. Não, eu entendi. Entendeu? Por exemplo, a minha barra foi projetada para ter esse comprimento L0. Vamos supor, projetada para ter 5 metros. Sim. Vamos supor que isso seja uma barra de ferro, um aço de obra. Se ela foi projetada para ter aquelas características de resistência com 5 metros, se eu deixar com 6, que nem está aqui, eu tenho as mesmas características de resistência? Não. Não. Se fosse a sacolinha plástica, aquela que a gente falava, tinha este tamanho, com esta característica, com esta área. Eu puxo, ela fica assim. Ela tem a mesma resistência?
Não, perdeu a resistência. Perdeu a resistência. Eu saio do supermercado, eu ponho na sacola coisas além. O que acontece com a alcinha da sacola? Rompe, rebenta. Ou seja, é como eu estou modificando a área da sacola. Porque Então, Exato, eu estou aumentando a área negativamente, não positivamente, porque o que acontece no exemplo da sacola, que eu acho que é o mais fácil da gente entender? Eu estou enchendo de peso, eu estou infringindo na sacola força, peso, que a alça da sacola esgaça, rompe e rasga a sacola. Então, isto mostra que eu mexi na resistência, né, do meu material. Aí não diminui o diâmetro. Sim, porque neste exemplo, em todos os exemplos que a gente está falando, a gente está mexendo na área. No exemplo da barra de aço, né? Eu estou mexendo na área no momento que eu estou esticando ela. No exemplo da sacolinha, a mesma coisa, né? A barra de ferro, por exemplo, se ela for colocada peso além do que ela suporta, o que vai acontecer com ela? Ela enverga. Ela vai envergar. Se eu puxar demais, ela rompe. E se eu apertar demais, ela enverga. E no momento que ela enverga, ela perde a propriedade, ela perde a resistência mecânica, né? Então, isso mostra aí... Por isso, quando a gente dobrava o ferro numa tranqueta, ele sempre aumenta. É por isso. Isso. O senhor sabe que aquela dobra, ela é prevista. Quem conhece projeto, né? Quem conhece projeto de ferragem, que eu acho que o seu Pedro conhece, aquela dobra que ele faz lá manualmente, né? Na bancada, aquilo ali é previsto em projeto. Existe lá no projeto a amostra, né? Tu tens que pegar ali, tu tem como ver aquela dobra se tu fez, se está correto o projeto. O projetista nos diz. Esse aí é cálculo de diâmetro médio, tu tem que tirar o diâmetro médio, seu Pedro. Toda vez que for fazer uma curva, ela vai aumentar uma espessura. Isso, espessura do material. Ela te aumenta uma espessura, então tu faz o cálculo no diâmetro médio. Lá, na construção, é a mesma coisa, gente. Lá, né, no exemplo que ele deu da construção, a gente prevê aquilo. Mas eu sei, quando eu entrego um projeto estrutural, que aquela dobra que foi feita ali está dentro da resistência do meu aço. Agora, eu posso fazer aquela dobra para uma viga, né? Para a confecção de uma viga e tal, que normalmente nós temos no mínimo ali quatro aços, né, modelados. Eu posso colocar um aço de acordo com a bitola de um estribo, por exemplo? 4.2 ou 5? Não posso, porque a área que ele tem é tão pequena que quando eu fizer a dobra, ele vai praticamente romper. Por isso que a gente vê vigamentos, por isso que ficou convencionado que aquela área menos espessa, né, 4.2 e 5, por exemplo, ele é só para amarração. Ele não confecciona nada. Ele não é estrutura para aguentar esforço de nada. E sim bitolas, né, maiores, 8 milímetros, 10 milímetros e assim por diante. Em caso de que nós trabalhamos naquela torre do Tecom ali começou com uma bitola, eu não me lembro se era de uma e terminou lá com uma de 8 milímetros, por causa da dilatação que trabalha, né? Sim, o que acontece nos edifícios? Por incrível que pareça, edifícios, torres, toda a estrutura de concreto, ela é calculada, por mais que a gente não aceite, né, falando, ela é calculada de cima para baixo, sempre. Então, o que acontece? Muitas vezes tu pensa, poxa, lá no topo do edifício, ou lá no topo da torre, né, que o senhor falou, eu tenho 8 milímetros. E lá embaixo, porque lá em cima eu não preciso de um vergalhão. Menos peso, né? É menos peso. Lá em cima eu tenho que suportar somente o peso próprio daquele setor da estrutura. Então, não muito raro em construções, edifícios e tal, a gente vê uma estrutura pesada lá embaixo
e lá em cima uma estrutura bem leve, apesar de ser concreto armado, né, em muitos casos, muito leve, com ferragens muito pequenas, porque com bitolas, né, muito pequenas. Por quê? Porque é só o que precisa para aquele setor. O grosso do estrutural está lá embaixo. No entanto, as fundações, né, que a gente tem, que são aí bem pesadas para esse tipo de elementos. Bom, a dureza, né? Nós vimos ali o aspecto agora da resistência mecânica, um outro aspecto físico é a dureza. Então, amplamente, né, gente, estudada com respeito aí à área de vocês, né? Mecânica e metalurgia. O que importa para vocês? O material ele tem que ser resistente, né? Sim. Eu posso ter um eixo, por exemplo, com um aspecto de dureza, aspecto físico de dureza inferior ou maleável? Não. Não, né? Não combina. Então, este aspecto, né, ele é amplamente utilizado, principalmente na metalurgia, né? E fazendo aí um comparativo de materiais. Através do índice de dureza, eu consigo comparar e obter respostas aí quanto à eficácia, né, do material para determinado fim. Então, esse exemplo do eixo, né? Normalmente, vamos falar de um eixo aqui, né, de uma ferramenta, mas de algo mais rotineiro aí para a gente. Uma furadeira, por exemplo. O meu eixo tem um aspecto de dureza mais rígido, mais eficaz, ou mais maleável, ou menos? Mais rígido. Mais rígido. Normalmente nós temos ali o eixo, né? Que é o nosso rotor, e nós temos lá o indutor e o induzido, né? No caso de um eixo de furadeira, vamos supor. Sim. Sim, né? Então, nós temos ali a parte do eixo, que é onde vai acoplar outras ferramentas, no caso de uma furadeira, uma broca, um parafuso, enfim, o que a gente queira, né, utilizar para fazer uma furação ou simplesmente, né, colocar um elemento lá de selagem, ele é mais resistente. O induzido pode ser até do outro material, mas menos espesso, né? E a carcaça de tudo aquilo, muito menos resistente ainda os materiais, né? Ou seja, cada um cumprindo a sua função. Então, isso é nós automaticamente, né, fazer o que nós já vínhamos conversando, né? Fazer catalogar, digamos assim, né, dentro do nosso processo de fabricação, o material mais eficaz de acordo, né, às suas propriedades e ao que ele vai ser aí utilizado. Então, dureza, ó, significa medida de resistência. Então, tudo que for de origem mecânica sobre uma superfície e também resistência à penetração. A questão do eixo, que eu falava para vocês. Lá, como dureza indica também questão de níveis de penetração, lá na furadeira, eu consigo colocar uma broca de vidia para cortar madeira, para furar madeira? Não. Eu consigo acoplar na furadeira, mas eu tenho êxito? Não. Não, de vidia não. Não. Eu consigo, com uma broca de madeira, fazer furação numa parede que necessita de uma vidia? Não. 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 Eu queimo a broca. Queima. E queimo literalmente. A broca sai preta na ponta. Por quê? Porque a gente já estudou e a gente sabe que os nossos materiais eles precisam funcionar condizentes, né, de acordo com a temperatura e com a pressão a que eles resistem. Então, uma vidia, muito utilizada em alvenaria, concreto armado, ela tem lá um poder de precisão maior. Se eu for fazer uma furação numa parede, consigo aí ter uma broca, né, sei lá, de 10 centímetros. Se eu for adentrar uma viga, ainda que tenha a vidia correta, eu preciso de uma broca de 20 centímetros. Por quê? Não é somente pela questão da espessura da viga. Eu tenho vigas com 20 centímetros, eu conseguiria, através de um cálculo ali, fazer. Mas a gente viu que a área influencia. Se a área influencia, se o objeto... Calor, né? A espalha.
Exatamente. Espalha o calor. Quanto maior aquela área, mais dissiparia aquele calor, mais eficaz seria lá adentrar, por exemplo, numa estrutura de concreto armado com uma broca de área maior. Então, por isso que até lá em ensaios dos materiais, quando nós vimos os maquinários, nós tínhamos os processos de lubrificação dos maquinários, né? Discos, enfim, nós tínhamos tais processos que era justamente para resfriamento e para auxiliar a elevação de temperatura, porque a gente não quer quebrar a viga, ponto 1, a broca de viga, ponto 1. Não queremos, né, fazer trepidação no eixo da furadeira. Broca equivocada estraga lá o processo, seja de engate rápido ou mandril, ela vai estragar, né, com o tempo o nosso eixo. Como é que é aquele aparelhinho que tu bota no pilar para ver onde está os ferros? Tem ultrassom, aquilo? Ultrassom. Tem um aparelho. Até a GP Machado faz esse tipo de leitura, tá? Nas empresas. Por que nós fizemos lá na Yara, fizemos esses furos e geralmente dava na ferragem. Aí se tu serve o aparelhinho para ver onde estão os ferros, a ultrassom. Isso é muito eficaz, tá, seu Pedro? Claro, eu não tenho esse tipo de aparelho, mas, por exemplo, quem faz, eu tenho um amigo meu que tem empresa de fazer análise, né, de estruturas aí com problemas, né, lá. Então, o que acontece? Às vezes a gente precisa tirar corpo de prova. Por exemplo, uma laje. Vai ser feito um reforço? Vai ser feito uma laje por baixo? Como vai ser feito? Vai ser demolida e reconstituída? O que a gente faz? A gente tira corpos de prova. E, às vezes, tu tem que escolher a posição correta desse corpo. E esse aparelho influencia porque ele é uma ultrassonografia mesmo. Ele mostra ali a morfologia daquela estrutura toda, lá, o íntimo dela. Bem bacana, né? Bem bacana. Eu não trabalho com esse tipo de aparelho, mas, assim, conheço, já tenho colegas que fazem. Eu acho que é um trabalho altamente preciso, né? E eficaz para os dias de hoje, né? Por exemplo, vocês lá na indústria, né? Tanques, elementos, né? Bem aí voltados a estruturas metálicas, né? Processos de corrosão, às vezes está maquiado, né? Tu não enxerga. E quando tu faz uma ultrassonografia, tu consegue ter uma precisão do que está lá a estrutura de maneira bem mais íntegra, né? No seu interior. Bom, então, provamos aqui, né, por que dentro das características aí de dureza, né, a resistência, tanto na superfície quanto a penetração, é importante com a rigidez aí do nosso material. Bom. E por que a gente solda um eixo no outro, no caso, né? Eu sei que não pode se molhar, mas se molhar, para usinar, ele fica bem mais duro, né, o material. Ele retrai as moléculas. Porque o que acontece? Por que eu digo sempre aqui para vocês que tudo está lá interligado na temperatura e na pressão que tu exerce? Às vezes acontece, lá na obra mesmo, o que eu vejo, que os guris fazem muito? Às vezes tu tem que fazer uma furação, algo muito preciso, passar um fio enfim. Tu não tem, às vezes, uma broca ou aquelas serras, né? Que tu consiga fazer aquilo com precisão. Ou quebrou uma broca, tu não tens, né, no tamanho aquele que eu falei, as 20 centímetros, por exemplo, uma viga. Eles soldam e fazem isso que o senhor está dizendo. Só que tem uma resistência de longa duração? Não. Não. Vai quebrar acima da solda. Vai quebrar em cima da solda. Às vezes, quebra na solda. O que eu vejo eles fazer? Às vezes eles fazem uma solda do próprio prego, numa broca quebrada ali, só para fazer com a furadeira ficar mais rápido, né? Coisas que tem que ter parafuso e fazer a furação. Só que aquilo é impreciso, né? Eles trabalham naquele dia, talvez um meio-dia, e quebra, que nem o Rafa falou, em cima da solda. Por quê? Porque esse processo de resfriamento equivocado, com a rigidez que fica aquela tua solda, faz com que aquela força que deveria romper naquele ponto ali rompa no outro lugar. Não é isso, Rafa? Isso. Isso é o que acontece, porque ela fica ali, ela meio que petrifica ali, né? Só que no outro ponto ela está fragilizada, ela não tem aquela resistência que ficou aquele miolo, então quebra no outro lugar. Até mesmo com o Sintel, tu cortar um flange, né, para passar, para usinar, se tu molhar, ele endurece, diz os torneiros, né?
Endurece sim, seu Pedro. Porque eu não sei se... Eu não sei de tudo, eu não posso dizer assim, endurece ou não, fica mais dúctil ou não. Porque a gente tem que conhecer sempre o quê? O material. Cada um vai se comportar de uma maneira. Mas isso pode ser que ocorra em função do que nós estamos aqui tratando. Porque eles, lá na sua origem, eles têm um processo de dilatação e retração, eles têm uma agregação de moléculas, né, que formam a estrutura deles, e aí, então, pode ser que dê esse efeito. Mas o que eu tenho para dizer para o senhor? Se não se conhece o efeito, se não é estudado isso, ele vai funcionar naquele momento e depois ele vai entrar num processo de ruptura. Por quê? Porque os materiais não funcionam assim. Eles funcionam para trabalhar dentro dos limites previstos. Dentro da temperatura. Né? É. Ok? Tô indo. Okay. Então, outro aspecto aí físico, né, da nossa plasticidade, né, dos nossos materiais. A capacidade de um material absorver energia e deformar permanentemente sem fraturar. Isso significa o quê? Tenacidade. Outra frase aqui, né, que eu diria que explica bem, né, define bem tenacidade, é o equilíbrio de resistência e ductilidade. Então, gente, o que é resistência, primeiramente? Dentro do que nós já estudamos hoje, o que significa? O que significa a resistência de um material? A capacidade dele, né? De trabalhar dentro das forças, das solicitações, tanto a compressão como a atração, que é permitido a ele. O exemplo clássico da régua. Uma régua não funciona para ser puxada indiscriminadamente porque ela rompe. E também não funciona para ser comprimida porque ela quebra ao meio. Isto é resistência do material. Isso é um processo de resistência. A ductilidade, o que é? A dureza do material. A dureza do material. Não confundir dureza com fragilidade. Um copo de vidro, ele é frágil, mas ele é dúctil. Já vimos isso, né? Ele não é dúctil? Sim. Ele tem um limite, uma tolerância aceitável, mas ele é frágil, porque se ele levar um choque, tanto térmico na questão, né, de um líquido muito quente e ele estar numa superfície muito fria, ou vice-versa, né, ele rompe. Ou se ele receber um choque, né, físico, alguém bater, ele rompe. Então, ele tem uma fragilidade. A tenacidade é a junção, né, do que o material resiste, né, daqueles esforços de compressão e tração, e do que ele pode ter lá do seu nível de dureza. Então, por isso, né, que a definição, né, seria a capacidade que ele tem de absorver energia e deformar sem, né, fraturar. É possível isso? É possível, né? Aqui ainda dá o termo, né, plasticamente, né? Então, mostrando que é capaz de absorver uma determinada energia, ter uma determinada deformação, porém não romper. E a elasticidade, o que seria? Elasticidade é fácil, né? Sim ou não? Agora não, praticamente não existe, né? Eu tenho até medo de falar essas coisas muito antigas que... Principalmente quando o Rogério está em aula, que ele não viu algumas coisas dessas. O que é, seu Pedro? Ele tem 18 anos, né? Pois é. Eu ia falar um exemplo clássico de elasticidade de um corpo, de um material. Os telefones, né? Que eu não sei se vocês aí têm na residência ainda, mas antigamente
o telefone tinha aquela molinha. Olha, o Rogério já franziu o senho, ele não é dessa época. Né, Rogério? O ramal lá na empresa tem Até que um dia... molinha. Ah, que bom que ele viu um desse lá. É brincadeira, tá, Rogério? Gente, isso é um exemplo, né? Brincadeira à parte lá. Isso é um exemplo de elasticidade. Aquela mola, ela tinha a capacidade da gente ter o telefone, muitas vezes até na parede da cozinha, não sei se alguém já teve, né, e tal. A gente às vezes tinha o telefone preso, né, na parede e com aquela mola, né, nós conseguimos ali caminhar e tal, e voltava a mola para o lugar. Isso é um clássico de elasticidade. Ou seja, a capacidade que o material tem, né, de se deformar e voltar para sua origem sem dano. Um outro exemplo de elasticidade aí com mola que vocês possam me dizer. Pode ser da moto mesmo. Cama elástica, uma cama elástica das crianças. Uma cama elástica para as crianças é um exemplo de elasticidade. Por quê? Mas para crianças, tá, gente? Não é para nós. Se a cama... O que eu quero dizer com isso? A área da cama elástica... Ele citou o exemplo para crianças, porque tem as de adulto. Aquelas menores, elas têm uma área a ser cumprida, normalmente redonda, né? Essas camas, né? Sim. Ela tem um diâmetro que nos remete a uma área. E a um peso. Normalmente, lá naquela caixinha lá do fabricante, quando a gente vê, existe um limite. 2 crianças com tamanho, né, com peso mediano de X. Então, se for um adulto, pode ter 2 crianças junto? Não. Não. Se ela resiste a 100 kilonewtons, ou eu posso ter lá, sei lá, umas 5 crianças aí, né? Umas 4 crianças com peso médio de 25, pode ser. Ou eu posso ter, se eu for ter 2 adultos de 70 quilos, o que acontece com a mola da cama? Ela passa da elasticidade e não volta. E não volta. Outro exemplo disso, o colchão, né? Colchão de molas. Qual é a primeira coisa que a gente é submetido lá quando vai comprar um colchão? Pergunta o peso do Pergunta cliente. o peso do cliente, né? Um colchão de casal, por exemplo, o peso do casal. O peso do casal nos dá a densidade do colchão. O que é a densidade? Nós já estudamos. A densidade é a capacidade que o material tem, né, com relação à sua massa, ao seu volume, né? Então, no caso do colchão, se o colchão resiste a um peso aí, um somatório, né, sei lá, de 200 quilos, tranquilo. Agora, se ele está aí para 150, significa o quê? Que ninguém pode ter mais de 70 quilos, se for um. Não é isso? Então, estas coisas são exemplos bem práticos, né? Bem do dia a dia, né? Da elasticidade. Provando, então, a definição de elasticidade, que é a capacidade que o material tem de retornar à sua forma e dimensões, né? Que é o mais importante, quando cessa o esforço que deformava. Então, está aqui, ó. Essas figuras aqui servem para os nossos exemplos que demos? Sim. 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 Então, a mola no original tinha esse formato, foi submetida a um peso, a uma força, né, que nos remeteu lá a um peso, né, sob a ação da gravidade. Estou falando peso, né, quando eu falo sempre submetida à força, né, o esforço aí, a ação da gravidade. E depois de se remover, né, esse peso, nós voltamos ao ponto de origem. Então, isso, né, é um bom exemplo aí
da nossa elasticidade. Bom, e a plasticidade? Retornamos a ela. Está diretamente relacionada à deformação, que consiste da capacidade de deformar-se permanentemente. Plasticidade nos diz até onde podemos provocar deformação em um metal. Correto isso? Correto. Correto. Então, foi colocado aquilo ali, né? Justamente para nos remeter ao início da aula. A plasticidade é tudo isto que nós estamos analisando hoje, né? Esses critérios, é aquele elemento que nos diz o todo, que vai nos dizer se o material voltou ou se ele rompeu com as suas características. Então, deixa eu retornar aqui. Viviane, momento elástico é a mesma coisa que plasticidade? Sim. Tu tem o momento elástico é o cálculo que tu faz. Lembra, quem é que lembra lá da física da escola? Lembra quando a gente estudava molas? Calculava-se o momento elástico, né? Lá, o que era comprovado, o Rogério? Tu lembra? Não, faz muito tempo. Poxa vida. Lá comprovava-se, né? Quando que aquele processo ali de elasticidade, né? Ele era submetido dentro de uma ação aí de esforços, né? Quando que aquilo tendia a sair do processo do início, né? Antes de ser deformado, que é exatamente aquela figura da mola, e quando dava o retorno. Então, às vezes, a gente comprovava que, dependendo do esforço que foi submetido, o que acontecia? Não voltava, né? Ok, Rogério? Ok. Não, porque nas tabelas de cabo de aço geralmente vem momento elástico. Isso. Porque eu tenho um videozinho que eu vou passar para vocês vão ver. Ali nós temos uma curva, aquilo é o momento. Ou seja, onde a gente rompe aquela barreira, a gente não retorna mais ao ponto de origem. E aí nós estamos mexendo lá na plasticidade dos materiais. Aqui eu coloquei, tá, que a estampagem é um tipo de conformação mecânica. Por quê? Porque tudo isso nós estamos vendo, assim como no início da aula a gente falou, o que a plasticidade nos remete? Aos processos de fabricação, né? Que é o que o Rogério agora comentou. Se o momento elástico, né? Então, tudo aquilo que eu tenho, que eu deformo o meu corpo, que ele não consegue, me remete a poder usar determinado insumo num processo de fabricação ou não. Quais eles? Estampagem, né? Forjamento. Quais outros que nós temos aí que vocês têm que estudar ainda no curso de mecânica? Não lembro mais, que nós vimos alguns lá, ensaios. Estampagem, conformação. Porque o que é a palavra conformação, gente? É a adequação, né? É a gente conseguir unir todos aqueles critérios, né, com características físicas, né, de propriedades mecânicas, de modo que nós consigamos ter um produto. Porque se nós formos olhar, né, o que é a conformação, assim, para a gente, né, não ter mais dúvidas. Se nós formos olhar um determinado material somente sob um prisma, provável que ele não vai ser possível para ser fabricado em algum processo, não é? Então, quando fizemos a conformação disso, significa que nós estamos nos aliando daquilo que a gente conhece, de todos os processos, e deixar o material ok, né? O material ali, de maneira que ele possa ser utilizado dentro do nosso processo de fabricação de uma maneira eficaz. Nós já vimos, inclusive, nas outras aulas, que a gente, às vezes, pode inserir alguma impureza a fim de nós ter o produto final, não podemos? Sim. Sim. Se isso é sim, significa que nós estamos fazendo o quê?
a conformação do material. Nós estamos deixando ele de acordo a cumprir todos os critérios. Quais critérios? Resistência, dureza, né? Plasticidade, enfim. Bom, deixa eu voltar aqui.